Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, desejar ótima semana a todos, pedir para que deixem like e se inscrevam no canal, super importante para que o canal chegue para mais pessoas, beleza? E o Vasco da Gama avançou na tentativa da contratação de um zagueiro brasileiro, Arthur Chaves, que atua pelo Hoffenheim, tem tratativas avançadas com o Cruz Maltino. A ideia é que ele chegue por empréstimo com opção de compra. Esse jogador já esteve na mira de clubes brasileiros nessa janela de transferências. O São Paulo, por exemplo, tentou por inúmeras vezes fechar com o Hoffenheim. Na oportunidade, coisa de um mês atrás, o Hoffenheim só dava prioridade para negociações em definitivo. Como percebeu que não existem outras ofertas, hoje o time alemão já cogita emprestá-lo com opção que viraria obrigação se metas forem alcançadas. Jogador extremamente jovem e muito talentoso. O Rui Costa, que trabalhava no São Paulo, chegou a compará-lo com o Jeromel, entendendo que trata-se de alguém que, se tiver oportunidade no futebol brasileiro, pode escrever história. Vasco que perdeu em casa para o Santos por 3-0 e se complicou no Campeonato Nacional mais uma vez. O ataque não funcionou e a defesa do Vasco, que vinha bem com Pedro Manuel, fez água. Já o Santos conseguiu uma vitória que o tirou da zona do rebaixamento. O Vasco avançou para fechar com o zagueiro Arthur Chaves. Você vai ter informações sobre isso aqui nesse vídeo. A gente falou, do interesse do Vasco sobre ele no vídeo anterior, vídeo que saiu na parte da manhã de hoje, mas agora a coisa avançou porque o Vasco enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra e está próximo de acontecer esse negócio. Falaremos também sobre John Mercado, atacante aí que também o Vasco tem negociações avançadas, o equatoriano. Enfim, vamos falar sobre mercado da bola, tá? Porque tem informações importantes aqui sobre possíveis contratações. Vou começar falando sobre Campas, atacante colombiano do Rosário Central da Argentina. O Vasco sondou o atacante Gemerson Campas do Rosário Central. O Vasco estudou ali a possibilidade de acenar com uma proposta ao Rosário Central por esse jogador, mas o clube argentino pediu ali cerca de 14 ou 15 milhões de dólares, tá? 14 ou 15 milhões de dólares para poder negociar o Campas, que é um bom atacante, colombiano, bom jogador, mas diante dessa pedida muito alta, da equipe do Rosário Central, o Vasco se retirou da jogada, recuou e não vai nem fazer proposta pelo jogador do Rosário. O Campas que também interessa ao América do México, Existia até a possibilidade, se o América contratasse o Campas, de facilitar uma possível vinda do Brian Rodrigues ao Vasco da Gama. A história do Brian Rodrigues também deu uma esfriada legal, Pedrinho até confirmou que o Vasco tinha interesse no jogador, mas depois não se falou mais nada, aparentemente não virá não para o Vasco da Gama. Mas enfim, Campas descartado, a pedida foi muito alta. O Vasco que avançou para fechar com Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim da Alemanha. A informação é que o Vasco enviou uma proposta ao Hoffenheim pelo zagueiro, uma proposta de empréstimo com opção de compra, e o clube alemão já teria dado ok para a proposta. Ok para a proposta do Vasco, então as negociações avançaram e o zagueiro Arthur Chaves do Hoffenheim pode se tornar reforço do Vasco da Gama nessa próxima semana. O Vasco avançando aí para fechar com o zagueiro Arthur Chaves. O Vasco que também negocia com o Diego Carlos, que está tentando a rescisão lá no Fenerbahçe, mas agora está avançando com o Arthur Chaves. E acho, meu amigo, pode buscar os dois. Busca os dois. Tem que ter elenco. Tem que ter opções para o treinador Pedro Manuel. Então não sou contra, não. Traz o Arthur Chaves e, se der, traz o Diego Carlos também. Eu acho que o Vasco precisa reforçar. Quanto mais bons jogadores chegarem, melhor. Então o Vasco mais próximo aí de fechar por empréstimo com o zagueiro Arthur Chaves do Hoffenheim da Alemanha. Outro jogador que está muito próximo do Vasco da Gama, a gente falou aqui no vídeo anterior também, é John Mercado, atacante equatoriano do Sparta Praga. Ele que já jogou aqui no futebol brasileiro, já jogou no CSA e também no Atlético Paranaense. Tá lá no futebol europeu e o Vasco fez uma boa proposta, De início, o Sparta Praga não estava querendo ceder, mas o empresário do jogador está tentando costurar essa negociação e a última informação que a gente tinha é que a negociação estava avançada para um desfecho positivo, da chegada do John Mercado ao Vasco da Gama. Então, negociações também avançadas com o John Mercado, o Vasco próximo aí de fechar com o John Mercado e também com o Arthur Chaves. Vou ficando por aqui, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal, saudações,
Até a próxima.